Opa! E aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um versus Xbox Series S versus PlayStation 5 Slim. A ideia aqui hoje não é ver qual deles que é o melhor, e sim mostrar que cada um deles tem o seu público, cada um deles tem uma vocação para nós gamers, tá? Então, se você já curtiu a ideia do videozinho de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhum vídeo futuro falando de Xbox Series S ou talvez de PlayStation 5. E olha só, se você curte um jogo competitivo, deixa eu te mostrar um negócio que já me salvou aqui. Tá vendo isso? É o HyperEV, um roteador gamer pensado exatamente para os consoles. Tem o link dele aí no comentário fixado para quem quiser olhar depois. A parada dele é muito simples. Para quem sofre com NAT fechada, NAT moderada, ele simplesmente vai deixar a sua NAT aberta, você não vai mais ter problema com NAT. E quando ele deixa a sua NAT aberta, esquece. O matching de partidas é muito mais rápido, o seu chat vai parar de travar e até o áudio das call vai melhorar, não significa que você vai melhorar no jogo. E a parte mais doida que eu achei é que dá para você escolher o servidor que tem o ping mais baixo. É literalmente você tocar ali na tela através do seu celular, você já consegue escolher em qual servidor você vai jogar. E esse tipo de equipamento gamer, não sou somente eu que curto esse tipo de equipamento, não. Tem muitas equipes de esportes eletrônicos, né, e esportes que usam sim este aparato, este aparelho para manter o seu jogo estável. Por quê? Com esse roteador gamer você dá adeus àquela latência lá nas alturas. E obviamente você vai reduzir e muito a sua perda de pacote. Enfim, se você quiser dar uma olhada, eu deixei o link aí embaixo na descrição. Bom, a primeira coisa que é visível para todo mundo é o tamanho desses consoles. Saca só. Apesar de ser um PlayStation 5 Slim, ele ainda é muito grande se você comparar ele aqui com o Xbox Series S, ó. Tá vendo? É bem grande mesmo, mas ainda assim eu acho o design, né, do PlayStation 5 Slim muito bonito por conta dessa linha cortando ele aqui do lado, diferente lá do PlayStation 5 Fat, né? Sinceramente, eu acho o PlayStation 5 Fat feio e é por isso que eu esperei para poder pegar um PlayStation 5 Slim. Então, questão de design, eu acho os dois bonitos, tá? Brancos com detalhe preto, velho, não tem erro, é só fazerem isso em consoles futuros que vai dar muito bom, vai ficar muito bonito. Se você quiser comprar um Xbox Series S, eu vou deixar aí uma loja de recomendação minha aí embaixo na descrição e também vai aparecer aqui no cantinho aqui para vocês. O PlayStation 5, ele obrigatoriamente, se for a versão Slim sem leitor, você vai pagar na faixa dos R$3.200. Se for versão com leitor, você vai pagar na faixa dos 3.500, né? Se ainda estiver custando um preço excelente, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição para vocês e também vai aparecer o cardzinho aqui no canto. Só você clicar e ir lá na mesma loja que eu comprei o meu, porque lá eu encontrei o melhor preço do mercado, que no caso eu comprei o meu lá na Shopee. A próxima coisa que a gente pode comparar, se eu me lembro bem, o Xbox Series S, ele pesa 1,930 kg. Já o PlayStation 5, ele pesa, se eu me lembro bem, 3,2 kg. Pois é, PlayStation 5 é pesadinho, mas também, né, ele é um pouquinho mais forte do que o Xbox Series S, e eu já vou explicar para vocês o porquê. Mas calma, vamos sem mentirada, porque se você olhar na caixa do PlayStation 5, ele fala 1 TB, 4K, 120, HDR, calma aí. 4K 120 não é bem nessa ordem, as coisas não acontecem assim. Isso aqui talvez nem seja sobre jogo. Assim como aqui no Xbox Series S, a gente tem falando 120 FPS, blá blá blá, 512 GB. O Xbox Series S nem tem isso tudo de armazenamento, porque boa parte do armazenamento dele já vem ocupado pelo sistema. Você tem ali uns 360 e poucos gigas livre, né? E no caso do PlayStation 5,
que fala 1 tera, você acaba tendo ali mais ou menos uns quase 900 GB, vai, não chega a 1 tera não. Eu poderia falar também um pouquinho aqui sobre os controles, tá? Mas cada controle tem a sua particularidade, né? Tem esses gatilhos aqui, velho, que são sensacionais. Mas aqui também a gente tem os nossos assets, né, digamos assim, nossa configuração. A gente tem aqui a pegada, isso aqui é uma coisa pessoal, então a gente tem também muita tecnologia aqui, assim como tem muita tecnologia no controle do PlayStation, tá? Não sei se vocês sabem, mas esse controle aqui, ele foi desenhado, ele foi criado para diminuir a latência, né? Então assim, às vezes tem um atrasozinho, né, um input lag, digamos assim. Então esse controle aqui, ele fica renovando a conexão com o console quase que o tempo todo. Para quê? Para a conexão não ficar velha, digamos, né, entre aspas. Então ele está sempre renovando a conexão para diminuir a chance de que dê um input lag, de que um comando seja atrasado. Ou seja, ambos controles são excelentes, né? São totalmente diferentes. Eu acho que não cabe nem um comparativo entre controles, mas eu gosto muito mais da pegada do controle do Xbox, porém eu já estou enviesado, né, por uma convivência. O PlayStation 5 é um controle novo para mim, que eu tô aprendendo a lidar com ele agora, tá? Mas eu gosto pra caramba, principalmente do gatilho. Olha, a coisa que eu mais falo é desse gatilho. E se a gente está falando aqui de um versus, a gente precisa também citar mais ou menos a questão dos exclusivos, tá? Se a gente for olhar a questão de exclusivo, quantidade de exclusivos, o Xbox Series S ganha. Por que isso? O Xbox, ele tem uma das maiores vantagens de todos os tempos, que ele conta com jogos de gerações anteriores. Então aqui, ó, aqui tem muita coisa. Então aqui você joga desde os jogos lá do Xbox clássico até os jogos modernos. Já aqui a Sony fica enrolando para fazer isso, para trazer os jogos das gerações anteriores. Para com isso, Sony, isso não funciona. Para de enrolar a gente. Então o PlayStation acaba perdendo quando o assunto é número de exclusivo. Mas, obviamente, o PlayStation 5 tem também seus exclusivos de qualidade. Mas em quantidade, o Xbox ganha. Em qualidade é complicado. Você teria que comparar o Forza com o Gran Turismo, comparar os jogos de ação, jogos de aventura, jogos de esportes, ver o que cada um tem que bate no outro, né? Então, eu acho que é muito mais complicado a parte de comparar em qualidade. Comparar em quantidade é bem mais tranquilo. Uma das coisas mais sensacionais aqui no Xbox Series é que ele tem o Quick Resume. O Quick Resume é uma baita sacada da Microsoft. Ela acabou fazendo com que a gente tivesse a oportunidade de parar de jogar de repente. Coisa que em vários outros consoles não tem. Aqui não tem. Aqui você continua o seu progresso de onde você parou. Então isso é muito bom também, mas eu não acho que seja uma coisa excepcional que fale assim, olha, isso torna o Xbox Series melhor do que o PlayStation. Eu acho que não, não é bem assim. Porque aí a gente vai começar a falar também questão de recurso, vamos começar a falar também de poder de fogo. Obviamente que o Xbox Series S é um console base, tá? A gente tem que lembrar isso, é um console base. Se a gente compara ele com o PS5, mesmo que seja o Slim, obviamente ele vai perder, não precisa nem ser a versão Pro. Por quê? Aqui no Xbox Series S, a gente tem um desempenho, digamos assim, de apenas 4 teraflops. Enquanto aqui a gente tem um desempenho, a medida também de teraflops, de 10 teraflops. Aqui no PlayStation 5 a gente tem 16 GB de RAM, enquanto aqui a gente tem apenas 10. Clock de GPU, aqui a gente vai ter apenas 1565 MHz de GPU, enquanto aqui a gente vai ter 2230 MHz. Obviamente, o fato de que a gente pode ter ou não um leitor de disco
é muito top no PlayStation Slim, tá? Isso foi uma coisa muito top que a Sony fez. Seria bom se a Microsoft lançasse também um leitor de disco para o Xbox Series S, né? Que você pudesse acoplar aqui debaixo dele, ficar como se fosse um DVD, né? Ele ficar um pouquinho mais alto aqui, seria bacana. Porém, essa parte não dá para comparar, porque só o PlayStation tem. E de resto, a gente acaba partindo para os serviços, que na minha opinião, tá? Pode deixar a sua opinião aí embaixo nos comentários. Na minha opinião, apesar do Game Pass ter ficado mais caro, ele ainda assim, pelo preço que ele custa, ele consegue entregar muito mais do que a PlayStation Plus. E é bom também a gente falar questão de custo-benefício, questão de preço. Os dois são de nova geração, mas aqui você paga teoricamente mais caro. Por que eu falo teoricamente? Porque o Xbox Series S ele chegou num ponto que para você achar dele novo hoje em dia, você vai pagar praticamente R$3.000, tá? Usado, você consegue aí recondicionado, né? Esses que as lojas vendem, que eles fazem limpeza, compram usados, recondiciona, coloca na caixa bonitinho, eles vendem por R$2.000, R$2.200. E afinal de contas, para quem que seria o Xbox Series S e para quem que seria o PlayStation 5 Slim? O Xbox Series S é para quem quer entrar na nova geração pagando pouco, porque ele usadinho, você já consegue entrar na nova geração, ele recondicionado, você já consegue entrar na nova geração. Porém, se você comprar esse carinha novo, você comprou ele novo, você pagou caro, você vai pagar quase o preço do PlayStation 5. Se você comprou, ele vai sair mais barato para manter do que o PlayStation. Isso é um fato. Manter um Xbox é muito mais fácil do que manter o PlayStation. Vários jogos do PlayStation, vários jogos que são multiplataforma, estão mais caros no PlayStation. No Xbox você consegue mais barato, tem desconto para assinante, um monte de coisa. Aqui também tem seus descontos. Mas para manter o Xbox Series S, na minha opinião, ele continua sendo o melhor custo-benefício do mercado. Então, se você quer um console custo-benefício, o Xbox Series S é para você. Se você não quer se importar com jogos em mídia física, o Xbox Series S é para você. Agora, se você não se importa com o custo-benefício, se você não se importa se vai sair mais caro para manter, você pode pegar o PlayStation. Se você quer mídias físicas em um console de nova geração e quer pagar abaixo dos R$4.000, vai, o PlayStation 5 Slim é para você. Por quê? Xbox Series X você não vai achar abaixo de R$4.000. Já PlayStation 5 Slim você acha tranquilamente abaixo dos seus 3.500, 3.600 ali, seria o topo, estaria estourando, tá? Agora, me diz aqui nos comentários, qual dos consoles é para você? O Xbox Series S ou PlayStation 5? No mais, galera, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, trazer um versus, né, da forma mais consciente possível, né? Um Xbox Series S versus um PlayStation 5 Slim, né, da forma mais consciente possível. A minha intenção aqui é realmente mostrar para as pessoas qual console que é o melhor para ela. Para mim, no caso, que gosto de manter um console mais barato, vocês já sabem, Xbox Series S, excelente custo-benefício. Mas, se você quer um console com poder total de fogo de nova geração e pagar abaixo dos R$4.000, o PlayStation 5 pode ser para você. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo futuro, que pode ser um vídeo de Xbox ou até mesmo um vídeo de PlayStation. Então clica aqui, ó, para você ver o Xbox Series S ligando pela primeira vez, ou clique aqui para você ver o PlayStation 5 ligando pela primeira vez. E eu vou ficando por aqui, falou e até o próximo vídeo.